O primeiro livro de Samuel, capítulo 8, narra que os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do Senhor, inclinando-se à avareza e pervertendo o direito, porque aceitavam subornos. Os anciãos de Israel vieram a Samuel para dizer que não os aceitava como juízes sobre eles e pediram: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. O Senhor escolheu o povo de Israel para si, como seu povo eleito e separado. Designou Moisés para livrá-los de Faraó, e desde que os retirou do Egito com mão forte, tem sido seu guia, o seu rei, o seu governo, a sua provisão e a sua proteção. Tanto é assim que, após Moisés, levantou a Josué para fazê-los atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida, assim como levantou Elias e ao próprio Samuel. Mas vemos os filhos de Israel se rebelando contra o governo de Deus e requerendo a indicação de um rei humano para os guiar. Disse então o Senhor a Samuel, a partir do verso 7: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Essa conclusão é forte, mas não há outra. Com esse procedimento, os filhos de Israel estavam dizendo ao soberano Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que os libertou da escravidão, que os alimentou no deserto e que os dirigiu desde o Egito, que não queriam mais serem governados por ele, que ele era incompetente, despreparado e sem habilidade para continuar na direção de suas vidas e para os governar. E fica a pergunta: como tiveram a coragem de desqualificar e de desconsiderar tudo que o Senhor fez e fazia por eles? Como puderam desprezar o Senhor e trocar a sua mão forte, a sua soberania, o seu poder e a sua presença pela direção de um rei humano por um simples do povo? Estavam perdidos, cheios de medo, de dúvida e de engano, e isso cegou os seus corações. Cansaram de ser o povo separado de Deus e quiseram viver por si e ter o domínio sobre a própria vida como os outros povos da terra. Isso pode até surpreender e causar perplexidade. Mas o Senhor traz essa reflexão para os dias de hoje, para nós que somos seus filhos, que somos a sua igreja e membros do seu corpo. Não estamos também nós, a cada dia, rejeitando a sua palavra, a sua direção e a sua proteção? Temos nos comportado e atuado como a igreja do Deus vivo? Estamos com os pés fincados na rocha, que é Jesus Cristo, e levado a sua palavra, que é luz e verdade que liberta, aos irmãos? Ou também temos pervertido a palavra de Deus e preferido o caminho mais fácil, apontado por nós mesmos ou pelos homens? Quando adotamos interpretação da palavra fora da visão de Cristo, de modo a acolher o nosso egoísmo e para fazer prevalecer os nossos próprios interesses, estamos dizendo não aos seus ensinamentos e renunciando à sua direção e o seu governo sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos mostra que quando os filhos de Israel disseram não a Deus, iniciou-se o tempo dos reis em Israel, e que esse pecado trouxe grande sofrimento a todo o povo. Samuel ungiu a Saul como rei do povo de Israel, e eles ficaram felizes. Mas a palavra de Deus nos mostra que a partir daí o povo de Israel, chamado por Deus para ser uma nação santa e separada das outras, tornou-se servo do rei, perdendo sua liberdade individual. Além disso,
Para sustentar a realeza, os filhos de Israel eram obrigados a pagar pesados tributos sobre todos os produtos da agricultura e da pecuária, sobre suas propriedades e sobre todos os bens que produziam. Isso reproduz a realidade da maioria dos países do mundo e também do nosso país. Deus foi banido das nações, das instituições, das famílias e das casas de seus filhos. Para muitos, Jesus Cristo foi um homem bom, mas não reconhecem o seu sacrifício de cruz para a nossa salvação, nem conferem valor aos seus ensinamentos. Também não visualizam que tenha poder para interferir nos rumos da humanidade. Em nome do progresso, da ciência e da modernidade, a sociedade, os estudiosos, os filósofos tentaram calar a voz de Deus. Retiraram a sua centralidade e sucessivamente e repetidamente passaram a desqualificá-lo e a rejeitá-lo. O seu nome não é mais respeitado e reverenciado. Ao contrário, tem sido alvo de zombaria, de ironia e de chacota para muitos, a pretexto de se produzir arte e cultura. A idolatria, a avareza, a hipocrisia e o egoísmo, infelizmente, têm sido a realidade no mundo. Mas quando a humanidade ignora e despreza a existência, a palavra e o poder de Deus, caminha para o caos, para a desilusão, para o sofrimento e para a perdição. Não sejamos contados entre aqueles que conduzem a vida à margem da vontade de Deus, que diz não para a sua palavra e que desprezam os seus ensinamentos e a sua direção. Sejamos prudentes e humildes. Em Apocalipse, capítulo 3, está escrito: Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Arrependamo-nos da nossa independência e do nosso caminhar autônomo. Ouçamos o seu chamado e voltemo-nos ao Senhor enquanto há tempo. Reconheçamos que Ele é o único Deus, aquele que era, que é e que há de vir, que é vivo, soberano, vencedor e nosso único Salvador. Aquele que encerra em si todo o poder, toda a glória e toda a sabedoria sobre todas as coisas. E apresentemos a Ele todas as áreas da nossa vida, nossos planos, nossas vontades, nossas inseguranças, nosso temor e nossas impossibilidades. Peçamos que Ele retome o posto de Rei na nossa vida e concedamos a Ele autoridade e liberdade de atuação. Submetamos a Ele todas as coisas. Deixemos que Ele faça correção de rumo e que sare as nossas feridas, que ilumine as nossas escolhas e decisões, que seja o nosso orientador, o nosso guia e que nos aponte o caminho, tal qual ensinado nos Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Em tudo, consultemos o Senhor. Como dito em Jeremias, capítulo 33, verso 3, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E adoremos o Senhor nosso Deus em espírito e em verdade, porque Ele busca os verdadeiros adoradores, como dito em João, capítulo 4, no verso 23. Templos ricos, grandiosos e cheios de tecnologias, mas vazios da palavra, da adoração e de reconhecimento de quem Jesus Cristo é, não agradam a Deus. Mas a um coração quebrantado, contrito e humilhado, o Senhor não resiste. Venha a nós o vosso reino de amor. Proclamemos a sua grandeza e se cumpra o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém.